queridos, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês, além de estarem bem, estejam tão animados quanto eu para nós continuarmos a nossa jornada nas aulas de produção de texto. Lembra que produção de texto é a parte prática das aulas de língua portuguesa que vocês já têm? Então, temos muito trabalho à frente para refinar essa técnica de produção de textos, já que a gente faz isso o tempo todo na vida da gente. Nós vamos refinar essa técnica e eu estou aqui especialmente para te ajudar nisso. Vamos lembrar um pouquinho o que nós já vimos? Nós vimos aqui, produzir poemas é produzir miragens? Lembra que poema é uma forma especial de se apresentar a realidade? Que envolve uma questão de sensibilidade, emoção, uma forma assim de olhar além do que está escrito, de se criar formas através das palavras. Lembram disso? E não é somente assim, às vezes, saber escrever em versos, rimas, estrofes, mas vai muito mais do que isso, né? Tem aquele compromisso, aquela visão de deslumbramento, não necessariamente o compromisso com a realidade. Lembra disso? Nós vimos também fatos prodigiosos, os relatos míticos. E neste tempo nós vimos que esse gênero textual, nós temos tempo em que se apresentam os fatos narrados, o espaço onde ocorrem, os personagens e o narrador. O narrador, mais à frente, nós vimos que não é simplesmente uma voz que tem lá no texto contando a história, que o narrador tem papel muito importante em relação ao texto. E não só em relação a tempo, espaço, personagens, mas essa estrutura básica que nós trabalhamos é para nós percebermos que nós precisamos fornecer algumas informações para o nosso leitor poder entender a nossa narrativa, onde ela acontece, por que acontecem determinados fatos, algumas características dos personagens, enfim. Se a gente não explicar algumas coisas e achar que as pessoas vão entender além do que está escrito, às vezes eu comprometo o texto. Por quê? Eu preciso ter a dimensão de que o meu leitor não sabe tudo que está na minha cabeça. Eu tenho que escrever. Então, para isso, eu tenho que ir de forma organizada e colocando todas essas informações que nos relatos míticos nós vimos lá. Em que tempo ocorreu isso? Em passado muito remoto? É uma visão de futuro? No caso dos relatos míticos, não. Nós vimos deuses, semideuses, um tempo, um local totalmente extraordinário, mitos, né? E personagens, como eram os personagens, suas características, para a gente poder ter uma dimensão do porquê que as pessoas agem de determinadas formas, esses personagens. E tudo isso através de um narrador, e vocês produziram texto em relação aos relatos míticos. Depois nós passamos para a fábula. Na fábula nós vimos que é uma história inventada também, ela é uma narrativa curtinha, geralmente, que algum ser, pode ser um animal, pode ser um objeto, ganha vida, e através dessa história a pretensão é de dar uma lição de moral, é uma questão de mostrar um ensinamento através da história narrada. Então, nós tivemos contato com fábulas, vocês também fizeram fábula, e nós também tratamos nesse momento que era importante o quê? Nós termos essa dimensão de que o texto que nós estamos escrevendo, nós precisamos saber para quem é o nosso público. Por quê? Quem vai ser o meu leitor? Para eu poder adequar a minha linguagem. Vocês pegaram uma fábula e vocês teriam que escrever de uma forma adequada para crianças entenderem. Se você escreve para criança, você precisa ter um vocabulário acessível para crianças. Se é um adulto que vai ler, uma linguagem um pouco mais elaborada que um adulto lerá. É a mesma coisa quando a gente faz
a adequação linguística a gente faz em determinados lugares. Se você vai à missa ou a um culto e se dirige a um pastor, um padre, seja qual for a sua religião, se você percebe que você precisa falar de uma determinada forma. Geralmente você não vai se expressar tão espontaneamente utilizando um palavrão. Eu imagino que é isso que vem à mente. Você vai fazer uma entrevista de trabalho, você sabe que você precisa demonstrar que você tem uma capacidade de se comunicar, então você vai escolher a sua melhor forma de se comunicar. Agora, quando você está com seus amigos, você tem uma forma mais solta, todo mundo é da sua idade, todo mundo se entende, você já tem outro vocabulário, mas você vai apresentar um trabalho na escola, Então, todas essas adequações que a gente precisa ir fazendo normalmente, a gente percebe que precisa mudar. Na hora de escrever, você sabendo quem é o seu público, você também faz essas adequações. E, além disso, nós vimos também a importância do narrador. E nós vimos o seguinte: quando eu vou falar do texto, eu não falo o autor quis dizer tal coisa. Não. Autor é a mão que escreve, é a mão que digita, é o dono do texto, a pessoa que pensou no texto. Tá? Na parte prática, que foi lá e escreveu, que pensou, que transpirou, que se inspirou, enfim. Agora, o narrador é o que dá a voz, que leva a linha de raciocínio, que vai falar por esse autor. Pode ser verdade, pode não ser, pode ser uma coisa que o autor pensa, que ele não pensa. O autor, quem escreve, não necessariamente tem essa obrigação de estar por dentro daquilo que ele está criando. Existe uma condição de ser original, de criar algo novo. E quem vai passar isso numa história é o narrador, é quem tem a voz para falar sobre isso. Então, não é o autor que quis dizer, não, narrador, E o narrador, ele empresta a voz, é o fio condutor ali da narrativa, autor é a mão que escreve, e o narrador não é qualquer coisa numa história, porque é o seguinte: se você faz o narrador em primeira pessoa, ou seja, um dos personagens é que está contando a história, ele vai te conduzir a pensar do jeito desse personagem. Então, tem coisas dentro da narrativa que você vai ficar sabendo ao mesmo tempo que esse narrador, porque ele estava participando da história. Agora, quando o narrador é em terceira pessoa, aí não, já é como se tivesse uma pessoa fora da história contando o que ele viu, então ele sabe de tudo, de todos os personagens, e ele vai contando da forma dele, te conduzindo a pensar de determinada maneira, olhando para todos. Então, a escolha, se o seu narrador vai ser em primeira pessoa, ou seja, um personagem vai contar, ou se é em terceira pessoa, que outro, que ele está de fora contando tudo o que aconteceu, olhando de fora, tem uma diferença grande. É só você olhar. Se acontece algo com você na sua vida e você conta, você tem a condição de contar detalhes, a sua forma de ver as coisas, de sentir, você tem um determinado leque de informações para levar. Agora, quando acontecer uma coisa extraordinária com você, mas um amigo seu vai contar para alguém, seu amigo vai ser o narrador, ele não vai conseguir traduzir exatamente todas as emoções, todos os detalhes que você que viveu teve. Então, para você entender narrador em primeira e terceira pessoa, faça esse tipo de associação que te ajuda, tá? E nós fizemos, então, um resuminho do que nós trabalhamos, vocês já fizeram texto, nós já conversamos sobre tudo isso, já fiz orientações pontuais. Agora, a atividade que eu vou pedir para hoje é bem simples. Sabe o que é? Eu vou pedir para você mostrar para mim, você vai escrever sobre texto em verso e texto em prosa. O que são textos em versos e o que são textos em prosa? Qual que é a diferença de um e de outro? O que é texto em verso, o que é prosa? Então, você vai ver verso e prosa
vai compreender isso, nós já conversamos, eu quero que você analise essa situação e escreva, nem que seja um parágrafo me dizendo o que é texto em prosa, o que é texto em verso, tá bom? Aguardo ansiosamente a resposta de vocês e até a próxima aula.